Bom dia, gente. Aqui o exercício que a gente vai fazer é o exercício 3 da lista de vocês, da lista 2, que é a questão da FUVEST, questão 37 da prova V. Como eu dei na aula de vocês a questão dos pontos notáveis no triângulo, e um deles era o incentro, que eu falei que não tinha nenhuma propriedade, ele aparecia escondido. Então é ele que a gente vai trabalhar nessa questão. Vocês vão ver como ele está escondido. Então é essa questão que apareceu aí no começo do vídeo de vocês. Dizia, pega a lista aí e vamos ler junto. Então ele fala assim, uma circunferência de raio 3 centímetros. Então ó, a gente tem uma circunferência de raio 3 centímetros. Ela está inscrita num triângulo isósceles ABC. Triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais e um diferente. E aquele lado que é diferente é a base, chamado de base. Então eu vou fazer uma figura genérica aqui para resolver o exercício. Ó, ele fala que tem um triângulo isósceles ABC. Eu vou fazer bem grande para vocês conseguirem enxergar. Ó, vou fazer mais ou menos aqui a figura. E ele fala que a circunferência está inscrita ao triângulo. O que é uma circunferência está inscrita ao triângulo? Ela está dentro do triângulo, só que ela toca o triângulo nos três lados, dá uma tocadinha, quer dizer, ela tangencia o triângulo nos três lados. Se a circunferência está inscrita no triângulo, o centro da circunferência é justamente o incentro do triângulo. E eu falei para vocês na aula que o incentro do triângulo é o encontro das bissetrizes. Então nesse exercício ele não pede nada disso, mas é só para vocês verem como pode aparecer um incentro no vestibular de vocês. Eu vou fazer um procedimento com o compasso agora para achar o incentro, mas isso no vestibular vocês não precisam fazer, tá? Vocês podem fazer o desenho mais ou menos que dá para resolver numa boa. Mas, na verdade, eu só vou fazer um procedimento geométrico para achar o incentro. Eu vou achar o encontro das bissetrizes. Para desenhar a circunferência bonitinha e vou mostrar o exercício para vocês. Ó, eu já apago isso aqui. Isso aqui é só um procedimento de desenho para você achar onde que vai ser o incentro do triângulo. Aqui a gente tem uma bissetriz. Aqui eu vou desenhar a outra. Isso aqui vocês não precisam saber, tá, gente? Vocês desenham mais ou menos na folha de prova. Só que uma dica que eu dou em exercício de geometria, não tenta fazer um desenho bonitinho. Porque às vezes, quanto mais o desenho ficar melhor, vocês conseguem enxergar coisas que podem ser o diferencial para vocês resolverem o exercício depois, tá? Ó, então esse aqui vai ser meu incentro. Essas retas aqui eu já posso apagar, que foi só um procedimento que eu fiz para achar e fazer o meu desenho. Só que vocês não vão fazer na FUVEST, viu? Vocês desenham um triângulo isósceles e uma circunferência mais ou menos tangenciando os três lados. Ó. Agora eu só vou pegar e traçar a circunferência. Ó como tangenciou os três lados, tá? É que daí eu fiz... Esse compasso não tá muito bom, mas ele era para tangenciar aqui o último sim. Pronto. Então a figura que ele me dá é essa. A gente tem um triângulo isósceles ABC, ó. Ele fala no exercício ABC, certo? No qual AB é igual a AC. Então, ó, AB é igual a AC. Então, a base, que é o lado diferente, é a base BC, certo? E ele fala assim, está inscrito uma circunferência de raio 3 centímetros. Sempre que uma circunferência estiver inscrita no triângulo, gente, vocês vão puxar do centro até os pontos de tangência, os três, tá? E vão marcar o raio, ó.
aqui a gente tem centro até um ponto de tangência, que é até um ponto do triângulo, vão marcar o raio e já vão marcar 90 graus, ó. Raio é 3 centímetros. Da mesma forma aqui, ó, até o outro ponto de tangência, você pega, marca o ponto de tangência e marca o raio. Da mesma forma nesse outro ponto aqui, ó. Pega o ponto do centro, marca o raio e marca o ponto de tangência, 3 centímetros, certo? Aí ele fala, a altura relativa ao lado BC, quer dizer, essa altura aqui, ó, essa altura que eu desenhei aqui, ele fala que mede 8 centímetros, certo? Ó, a altura toda mede 8 centímetros. Só que no triângulo isósceles, gente, essa altura passa pelo centro da circunferência. Vocês devem perceber pela simetria do triângulo aqui. Então, se a altura toda que ele falou que vale 8, e aqui a gente já tem 3 porque mede o raio, então se tudo vale 8 e aqui tem 3, aqui fica 5, certo? 8 menos 3. E vocês percebem aonde tem um triângulo retângulo, gente? Ó, aqui, 3, a gente tem um cateto e a hipotenusa, que é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá? 3, você fazendo Pitágoras, 3 ao quadrado, mais essa hipotenusa ao quadrado, vou chamar esse ponto aqui de D, tá? Gente, vou chamar esse ponto de D. Então, mais AD ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Só que eu falei pra vocês, gente, que tem alguns triângulos notáveis que a gente não precisa fazer o Pitágoras para achar a medida deles. Um caso é esse, quando tem um cateto 3, a hipotenusa 5, é o triângulo 3, 4, 5. Então eu já posso colocar direto aqui 4, a medida de AD, certo? Mas se você fizer a continha aqui no Pitágoras, o AD vai dar 4. Tudo bem? E ele fala no exercício, ele quer o comprimento de BC, ó. Ele quer o comprimento disso tudo aqui. Só que no triângulo isósceles, quando você baixa a altura, ó, olha a simetria do problema. Ele vai dividir a minha base em lados iguais. Então, se eu chamar aqui de x, essa outra metade, primeira metadinha, essa segunda metadinha também vai ser x, certo? Tudo bem. Então, no fundo, ele quer 2 vezes o x, que é a base BC do triângulo, certo? Então, vamos ver se a gente acha algum triângulo semelhante. Algum triângulo semelhante nessa figura. Por exemplo, se eu marcar aqui um ângulo alfa, ó, se eu chamar esse ângulo aqui de cima de alfa, aqui é 90, vou dar esse outro nome aqui de beta. Se eu fazer a soma dos ângulos internos nesse triângulo, ó, alfa mais beta mais 90, tem que dar 180 graus, ó. Alfa mais beta mais 90 tem que dar 180 graus. Então, alfa mais beta é igual a 90 graus, certo? Agora, olha nesse triângulo grandão aqui, ó. Vou dar o nome nesse ponto de E. Olha no triângulo AEC. Eu tenho um ângulo alfa aqui em cima. Eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo que reaparece aqui é justamente o meu ângulo beta que eu marquei aqui. Porque justamente alfa mais beta tem que igual dar 90 graus. Ó. Alfa, beta, 90, nesse triângulo pequeno. Alfa, beta, 90 nesse triângulo grande, certo? Então, a gente achou 2 triângulos semelhantes, que é o triângulo A, centro da circunferência D, e o triângulo AEC, um triângulo pequeno e o triângulo grandão, que é esse aqui, certo? Você aplicando a semelhança, sempre se guiando pelos ângulos, tá? Ó, oposto ao alfa no triângulo pequeno, é o 3, ó. Oposto ao alfa no triângulo grande, é o x. É igual. Oposto
Beta no triângulo pequeno é o 4. Oposto ao beta no triângulo grandão é a altura toda, ó, é 8. Você fazendo a conta aqui, ó, 4x é igual a 24. O meu x dá igual a 6. Só que a questão da FUVEST pedia quanto vale a base BC, que no meu caso é 2x. Então 2x é igual a 12. Alternativa C. Vocês entenderam a resolução dessa questão, gente? Então isso foi um teste de primeira fase de FUVEST. No caso, a gente tem um incentro escondido, que é o que a gente discutiu a aula passada, e uma semelhança de triângulos básica, que é uma coisa que vocês viram que aparece em vestibular, e é uma coisa que vocês conseguem enxergar, é só aplicar e marcar a resposta. Vocês entenderam? Então esse foi o primeiro vídeo de hoje. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo.